Bom, boa noite. Hoje nós vamos começar então o conteúdo de matemática do terceiro ano, como eu avisei no grupo da turma. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar é geometria plana. Hoje a aula vai ser sem slides, tá? Eu vou estar fazendo a explicação aqui pelo quadro e vai ter um material de apoio que eu vou postar assim que terminar a aula. Esse vídeo aqui vai ir junto com o material. Bom, então o primeiro tópico de geometria plana, qual vai ser o nosso objeto de estudo? O nosso objeto de estudo principal aqui vai ser o estudo de áreas, tá? Então, não é um conteúdo que é uma novidade, só que nós vamos explorar um pouco mais desse conceito aqui em determinadas aplicações, tá? Então nós vamos tentar trazer essa matemática para a realidade, porque esse tipo de conceito aqui é amplamente utilizado. Se a gente estiver, por exemplo, comprando um terreno, nós vamos ter que saber qual que é o tamanho do terreno, né? E quando se pede o tamanho de um terreno, geralmente o vendedor vai lhe falar que vai ter uma determinada medida e essa medida vai ser metros quadrados. O que significa então metros quadrados? Metros quadrados é uma unidade de medida de área. Como é que eu vou explicar então? Tem outras unidades de área? Tem. Por exemplo, o nosso quadro aqui, nós não vamos medir o tamanho da superfície do quadro em metros quadrados. Por quê? Até daria, porque ele passa de 1 metro, né? Aqui na horizontal ele vai passar de 1 metro. Talvez na vertical não, sim, vai passar de 1 metro também. Mas nós poderíamos medir ele também, na hora de comprar um quadro, ele vai estar em centímetros. Por exemplo, 120 por 240, tá? E aí qual vai ser a unidade de medida? Centímetros quadrados, certo? O total da superfície. Bom, então nós vamos usar a ideia aqui para entender o que significa 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, uma unidade de área. Nós vamos utilizar aqui um espaço quadriculado, tá? Então nessa malha nós temos uma figura geométrica aqui que nós vamos calcular qual é a área que ela ocupa. Então aqui, imagine então que cada quadradinho desses aqui significa um quadrado desses que equivale a U. Eu não sei se está dando para ver bem no vídeo. Provavelmente eu vou editar esse vídeo e eu vou dar um zoom nessa parte aqui a hora que eu estiver falando sobre isso. Bom, então aqui ó, o U é a nossa unidade de medida de área, tá? Para eu saber qual é o tamanho dessa região aqui, eu preciso contar quantas unidades de medida de área tem dentro dessa figura, certo? Percebam aqui então que eu tenho 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados inteiros, certo? Porém, eu tenho aqui ó, uma metade de 1 quadrado, mais uma e mais uma. São 3 metades do quadrado. Então, quando eu somar essa área com essa aqui, eu tenho mais uma área inteira, certo? Mais uma unidade de área inteira, mais um quadradinho. Então aqui, de todas as inteiras que estão aparecendo aqui, eu tenho 12, mais essas duas aqui que vão ser 13, e mais essa metade aqui. Então significa que essa área tem 13,5 unidades de área, certo? Sempre que a gente estiver calculando uma área e não está especificado qual é a unidade de medida, nós vamos usar justamente algo semelhante como essa representação. Aqui a unidade de medida de área está sendo chamada de U. Como é que aparece geralmente na literatura? UA. U minúsculo e A minúsculo, que significa unidades de área. Tranquilo? Beleza. Então esse é o conceito básico.
que nós vamos estar explorando aqui nessa parte do conteúdo que é a área. Quais são as formas geométricas, então, que nós vamos estudar? Nós vamos estudar inicialmente, então, aqui, a região que é limitada pela forma geométrica de um quadrado, certo? Então, aqui, ó, isso aqui está representando uma região quadrada unitária. Por quê? Porque aqui é formado por um quadrado de lado 1. E essa área aqui é uma área unitária, então a área também é 1. Qual que é a diferença? Que aqui, por exemplo, se eu tivesse esse quadrado com as medidas em centímetros, esse lado mediria 1 centímetro, esse lado mediria 1 centímetro, e a área total seria 1 centímetro quadrado, certo? Mas e se o lado tiver uma outra medida? Tá? Se o lado tiver uma outra medida, então, qual que vai ser o cálculo que nós vamos fazer? Vamos supor aqui, se medir L, tá? O cálculo da área vai ser o lado elevado ao quadrado, tá? Da onde que surge isso? Isso aqui desde o ensino fundamental e também quando a gente aprende potências, né? O que acontece quando a gente eleva um número ao quadrado, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, número 3. Por que então 3 por 3, tá? Eu vou tentar desenhar a reta aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perceba então, ó, que eu vou estar construindo aqui um quadrado de lado 3 por 3, que no total cada um desses quadrados aqui é uma dessas regiões quadradas unitárias. Cada medida dessa aqui, então, é como se fosse 1. Então, nós temos quantas áreas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 regiões quadradas unitárias. Ou seja, isso aqui vai medir 9 unidades de área. Por que eu elevo ao quadrado? Justamente porque eu tenho 3 por 3. E aí daqui também se tira a justificativa por que quando a gente eleva um número na 2, por que a gente fala que o número está sendo elevado ao quadrado. Tranquilo? Bom, dando sequência aqui ao conteúdo, então nós estamos trabalhando aqui com um conjunto de figuras geométricas que a gente classifica como quadriláteros, que são figuras de 4 lados. Então, o quadrado que nós vimos antes é um quadrilátero. E quais são as características, então, de um quadrilátero? A característica geral é ter 4 lados, meio óbvio. E quais são as particularidades para um quadrilátero ser considerado um quadrado? Ele tem que ter os lados iguais e os ângulos internos todos iguais. Essa seria a definição do quadrado. Estendendo um pouco os conhecimentos aqui de geometria, alguns elementos. Vocês podem ver que aqui eu coloquei letras nessas posições por causa do seguinte: essa representação geométrica aqui é uma reta. A reta é um conjunto de pontos alinhados, de forma que são infinitos pontos alinhados que formam uma reta. Quando nós temos um segmento de reta, que ele é limitado, ele vai ser limitado por 2 pontos extremos, um pela esquerda e um pela direita, que nós vamos nomear com uma letra maiúscula. Nesse caso aqui, o quadrado então é formado pelos pontos A, B, C e D, e cada um desses pontos é conectado por um segmento de reta. Retas e segmentos de retas nós nomeamos com letras minúsculas. Por isso que aqui a gente usa um L minúsculo para representar o lado. Certo? Bom, a próxima área que nós vamos calcular aqui, dentro do conjunto dos quadriláteros, é o retângulo. Bom, o retângulo, ele é bem semelhante ao quadrado, né? Porém,
A diferença, o que muda de um quadrado para um retângulo, são o tamanho dos dois lados, tá? Se antes nós tínhamos lados iguais, agora nós vamos ter lados diferentes, tá? Nós ainda possuímos um lado paralelo ao outro, da mesma forma que aqui, nós temos dois lados paralelos e outros dois lados paralelos também. Uma das medidas aqui, nós vamos chamar de B, para facilitar a nomenclatura, B e H. B de base e H de altura. Tá, mas a altura a gente não escreve com H. É porque a gente usa a palavra em inglês, height, que significa altura em inglês. Por isso que nós usamos H. E base é base, então é com B também. A medida, se aqui a gente fazia lado vezes lado ou lado ao quadrado, o do retângulo nós vamos fazer base vezes altura. E nós vamos ter a região aqui limitada pelo retângulo. Tá? Ainda dentro do conjunto de figuras de quatro lados, os quadriláteros, nós temos também o paralelogramo, que ele é uma figura de quatro lados, ele possui dois lados paralelos, porém os ângulos internos eles não formam mais 90 graus como antes. Eu vou ter dois ângulos alfa que vão ser iguais. Isso aqui vem da geometria, tá? Da proporcionalidade, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas quando nós temos duas retas paralelas, quando tem uma outra reta que corta, esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui, certo? Nesse ângulo forma 180 graus. Aqui eu tenho um ângulo alfa que coincide com esse, aqui eu tenho um ângulo beta que coincide com esse outro ângulo externo aqui, tá? Aqui, essa parte de ângulos, nós não vamos trabalhar muito a fundo aqui nessa parte, porque o nosso interesse aqui são as superfícies, tá? Mas só para justificar o formato da figura, tá? Nós temos então dois ângulos alfa, dois ângulos beta. Os ângulos opostos são iguais, tá? Não formam 90 graus. Se formassem 90 graus, nós teríamos um retângulo, tá? A ideia aqui é bem semelhante ao do retângulo. É como se a gente tivesse um retângulo e inclinasse os dois lados paralelos, certo? Bom, mas e aí como é que a gente calcula a área desse paralelogramo? A área do paralelogramo, ela vai ser justamente a mesma ideia da área do retângulo. A gente faz base vezes altura, base vezes altura. Porém, a medida desse segmento aqui, do A até D, não vai ser a altura. A altura é a distância entre os dois segmentos opostos que são paralelos, certo? Essa é a medida da altura. E percebam que se eu pegar essa parte aqui e traçar um segmento pontilhado aqui, percebam que formou um triângulo. Esse triângulo retângulo, eu posso pegar, imagine que eu corte ele aqui e arraste ele para cá, ó. Percebam que eu vou ter o mesmo retângulo, que vai ser base vezes altura. Por isso que se justifica aqui por que nós podemos usar a mesma fórmula. Mas lembrem, é a distância entre os dois segmentos. A distância do segmento AB e a distância do segmento DC. Tá certo? A distância entre esses dois lados paralelos. Essa que vai ser a medida da altura. Bom,
Próxima parte aqui. Nós temos mais quadriláteros para estudar? Sim. Vai ter mais um quadrilátero, mais uma figura de 4 lados. Porém, para ficar mais acessível, como que é calculada a área dessa outra figura, nós temos que estudar primeiro como é que nós calculamos a região limitada por um triângulo. Tá? Então nós queremos saber esta área aqui. Percebam que um triângulo, se eu desenhar ele dessa forma aqui, o triângulo A, B e C, ele vai ser um triângulo, uma figura que vai representar metade da área do retângulo. Porque percebam que eu tenho aqui um retângulo de base B e altura H, se eu considerar o desenho todo aqui, como se fosse um retângulo A, B, C, D. Então eu calculo base vezes altura. Porém, o triângulo é a metade. Então por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Um triângulo ele pode ser classificado quanto aos lados. Existem 6 classificações na verdade. Nós temos a classificação quanto aos lados e a classificação quanto aos ângulos. Tá? Nós vamos focar aqui na classificação quanto aos lados. Então nós podemos ter 3 tipos de triângulo. O primeiro triângulo é o triângulo equilátero, cujo os 3 lados vão ser iguais. Tá? O isósceles, que vai possuir 2 lados iguais. Então esses 2 lados aqui que eu nomeei como A, e um lado diferente que vai ser o B. Tá certo? Aqui, coincidentemente também, nós vamos ter 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. 2 alfas e um beta. Aqui nós vamos ter 3 ângulos iguais. Alfa, alfa e alfa. E a última classificação aqui dos triângulos, o triângulo escaleno, que possui 3 lados diferentes. Então aqui, um triângulo representado pelos pontos nos vértices A, B e C. E aqui, uma notação que geralmente aparece padrão. Aqui eu estou usando L nesses lados porque os 3 são iguais. Aqui eu estou usando A e A nessas 2 posições porque aqui os 2 são iguais. Mas aqui, geralmente quando nós vamos fazer a nomenclatura do triângulo, a gente faz assim, determina os vértices com letras maiúsculas e os lados opostos aos vértices recebem a mesma letra, só que minúscula porque está representando um segmento. Então aqui o segmento A minúsculo oposto ao vértice A maiúsculo. O lado B, representado pelo B minúsculo, oposto ao vértice B. E o C, oposto ao C maiúsculo, certo? Aqui parece que é maior, né? Mudar. C maiúsculo. Ficou igual. C maiúsculo. Agora sim. Bom, para encerrar então a aula de hoje, nós vamos estudar então a área de um triângulo equilátero. Nós acabamos de ver então a área de um triângulo qualquer, base vezes altura dividido por 2, e a área de um triângulo equilátero vai ser ainda a área igual a base vezes altura dividido por 2. Bom, mas o que vai ser base? O que vai ser altura? Nós sabemos que num triângulo equilátero nós vamos ter a medida L dada, mas nós não vamos receber como informação qual é a medida da altura. Porém, temos total condições de determinar a medida da altura. Mas também podemos fazer de uma vez só. Se a gente conseguir determinar a altura de forma genérica, dependendo dessa medida aqui dos lados, eu posso estabelecer uma fórmula que vai sempre fechar, independente da situação, independente da medida do lado. Como que eu posso fazer isso? Eu vou ter que analisar aqui, esse triângulo, e eu vou verificar aqui a metade dele. Por quê? Porque a metade dele é um triângulo
com ângulo reto, ou seja, um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, isso significa que o teorema de Pitágoras é válido. Teorema de Pitágoras, eu tenho a hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, né? A soma do quadrado dos catetos, certo? Bom, então vamos lá. Quais vão ser as medidas que nós vamos usar para jogar aqui no teorema de Pitágoras? Observem aqui que a hipotenusa vai ser um dos lados, certo? Porque ela está oposto ao ângulo reto. A altura vai ser um dos catetos. Qual vai ser o outro cateto? Observem que aqui, ó, essa altura está bem na metade desse lado, ou seja, eu tenho a metade do lado e a metade do lado. Então nós vamos pegar, substituir aqui no teorema de Pitágoras. Substituindo, nós vamos ter a hipotenusa ao quadrado, que é o lado ao quadrado, igual a altura ao quadrado, mais a base, essa aqui, que vai ser metade do lado. Resolvendo aqui essa potência, relembrando, quando nós temos uma divisão na base da potência, eu aplico esse termo quadrado em cada termo, ou seja, eu vou ter L quadrado sobre 4. Certo? Preciso isolar esse H. Eu vou deixar ele para o lado direito. Este cara aqui, que está somando, passa subtraindo. Então, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Aqui nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4, que vai ser 4. Para eu ter mínimo múltiplo comum igual a 4, isso significa que eu vou ter que multiplicar esse primeiro termo aqui embaixo por 4, o que significa que aqui em cima eu também tenho que multiplicar, certo? Então, 4L quadrado sobre 4 menos L quadrado sobre 4. Quando eu tenho denominadores, número da parte de baixo da fração, denominadores iguais, eu posso escrever eles sobre o mesmo denominador, né? Quanto que é 4L quadrado menos L quadrado? 3L quadrado. Para encerrar, então, nós vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. E eu vou deixar essa altura aqui isolada para a esquerda. Então, extrair raiz dos dois lados. H é igual. Quando eu tenho multiplicação e divisão dentro de uma raiz, eu aplico a raiz em cada um dos termos. Então, raiz de 3, raiz de L quadrado, L, e raiz do 4, 2. Essa aqui que vai ser a medida padrão da altura. Raiz de 3, que multiplica L sobre 2. Certo? Isso vai ser a altura. Bom, eu posso determinar, então, já que base, como nós vimos antes. Agora eu vou apagar aqui. A medida da base é L. A altura, eu sei que é essa aqui. Eu posso substituir essas informações e definir uma área para o triângulo equilátero? Posso. Substituindo aqui, então, vamos só destacar aqui que a altura nós já sabemos padrão e que a área vai ser base L vezes a altura, raiz de 3, L sobre 2, dividido
por 2. Multiplico aqui. Raiz de 3, L quadrado sobre 2 e sobre 2. Eu tenho aqui uma divisão de frações. Mantém a primeira e inverte a segunda. Isso aqui embaixo é um 2 sobre 1. Então, mantive a primeira vezes o inverso da segunda. Multiplicação de frações, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. A área do triângulo equilátero, raiz de 3, L ao quadrado, sobre 4. E aí nós temos a fórmula, sem precisar daí toda vez definir qual é a medida da altura.